Então, pessoal, ontem a gente viu chapisco e emboço. Aí hoje eu vou mostrar para vocês o processo construtivo do reboco, do revestimento cerâmico, que são os azulejos, e o gesso, certo? Vou começar a apresentar aí para vocês. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim. Deixa um minuto. Então, continuando aí os revestimentos argamassados, ontem a gente viu o processo construtivo do chapisco e do emboço, e hoje a gente vai ver o reboco. E também nós vamos ver os revestimentos não argamassados, que a foto sumiu, mas a gente vai ver também. E o não argamassado seria, tem vários tipos, né, mas eu vou mostrar para vocês o gesso, que é o mais usado aí, apesar de ainda não ser muito usado. Vou explicar por quê também. E o outro revestimento não argamassado também que eu vou mostrar, só que não vai ser hoje, é o piso sobre piso. Alguém já ouviu falar de piso sobre piso? Sim. Sim. Então, os dois aí revestimentos não argamassados que existem na construção hoje em dia e que são muito utilizados é o gesso e o piso sobre piso. O gesso não muito, mas é as duas formas de revestimento não argamassados que eu vou mostrar para vocês. Mas continuando os argamassados, primeiramente o reboco, e a gente está falando de processo construtivo. Então, como a gente já falou, o reboco é responsável por deixar a superfície plana e lisa para que os serviços de pintura sejam realizados no local. O chapisco deve ser uniforme, com pequena espessura e acabamento áspero. Eu coloquei isso aí para a gente relembrar que o que segura o reboco e o emboço é o chapisco, beleza? Recomenda-se um traço de 1:2:6. Um saco de cimento para 2 sacos de cal e para 6 de água. Então, de areia fina. Então, aí, como eu falei para vocês, até é o vídeo que eu vou mostrar novamente para a gente ver, o reboco ele é só para dar o acabamento mesmo, de forma a deixar a parede impecável para receber a pintura. O jeito que ficar o reboco é o jeito que vai dar para ver a parede depois de pintada. Então, ele tem que ser perfeito e ele é de areia fina, porque ele não pode ficar com grãos a fim da parede ficar lisa. Então, ele não tem aquela superfície áspera do chapisco e nem do emboço, que também, apesar de não ser tão áspero quanto o chapisco, ele é mais áspero para conseguir segurar o reboco. Então, reboco areia fina. E esse aí é um traço recomendado. Então, como eu mostrei traços recomendados de tudo aí para vocês, mas como eu disse, depende do projeto, certo? E água, né, no final, para obtenção de um reboco de qualidade. A cura se dá a 24 horas após a aplicação. A espessura média de um reboco interno, então, o reboco dentro da casa, ele tem que ter de 15 milímetros, tem que ter 15 milímetros, que é a mesma coisa que 1,5 centímetros, e a espessura média do reboco externo é de 20 milímetros ou 2 centímetros. Por que essa diferença? Porque externamente nós temos mais intempéries, né? Água, que dá chuva, sol e tal, então a gente faz um pouco mais grosso. A fim de curiosidade também, não sei se eu cheguei a colocar isso nos slides, mas no reboco externo a gente coloca impermeabilizante também. Então, muitas das vezes a gente coloca aditivo impermeabilizante, ou antes de colocar o reboco, passa uma massa impermeabilizante, daquelas de rolo mesmo, porque externamente a gente recebe aí muita intempérie, né? E também, no caso do reboco, depois ainda vem a tinta, que aí eu vou explicar para vocês quando a gente for falar de tinta na aula que vem. Existem as tintas acrílicas também, que são aquelas que têm mais resistência à chuva e lavável também, tem vários tipos que são mais resistentes à água. Mas no reboco nós também podemos fazer uma pré-impermeabilização com aditivo nessa argamassa do reboco,
ou passando uma mão de permeabilizante no emboço antes da aplicação do reboco, certo? Então, o processo construtivo do reboco. Eu coloquei instale as mestras como no emboço. Por quê? Vocês vão ver, por exemplo, no vídeo que a gente vai ver, é um reboco que não tem, que tipo, não precisava de muita espessura. Então, o cara faz diretamente na parede. Só que caso a gente necessite de uma espessura, igual aqui, que é a recomendada, ó, do reboco interno, 1,5 centímetros ou 2 centímetros para o externo, recomendado, porque, como eu disse, depende do projeto. Então, a gente faz o reboco daquela mesma forma que eu mostrei para fazer para vocês que faz o emboço, que aquela instalação das mestras que a gente viu, da talisca, madeirinha, né, e as mestras, é a forma da gente criar espessura na parede. No caso, por exemplo, do vídeo que eu vou mostrar para vocês, o cara já aplica diretamente porque vocês vão ver que é bem molinho, é realmente só para dar um acabamento. Então, depende do projeto. Mas se for um reboco que necessita de espessura, no caso do projeto, a gente faz daquela mesma forma que fez o emboço, com a instalação da talisca e das mestras, certo? E aí, qual que é a diferença básica do emboço para o reboco? O emboço, a gente usa o sarrafo, né, aquele metal que o cara vem fazendo, sarrafiando a parede e pronto. Então, ele sarrafeia a parede e deixa, por quê? Porque ele tem que ficar mais áspero para conseguir segurar o reboco depois. No caso do reboco, depois de sarrafiar, a gente utiliza a desempenadeira, que é essa, essa, esse material aí. A desempenadeira tem ela de plástico também. Então, com uma desempenadeira e colher de pedreiro, aplique o pano de reboco sobre as paredes delimitadas pelas mestras. Então, estou falando como se tivesse aquelas mestras do emboço, que é quando a gente precisa de um reboco com espessura. Depois de feita essa etapa, não nivele o reboco ainda. É necessário esperar cerca de meia a uma hora para que a massa perca um pouco de umidade, processo conhecido como puxar a massa. Então, não sei se alguém aí já teve a oportunidade de frequentar uma obra, eles falam muito de puxar a massa. Não, calma aí, espera puxar mais a massa. O que é isso? É a massa perder um pouco de umidade. No caso do reboco, tem que esperar cerca de meia hora a uma hora para ela perder esse pouco de umidade, para a massa puxar. Então, lá naquela instalação das mestras que a gente viu no emboço, deixa eu voltar aqui na aula de ontem, só para eu pegar uma imagem aqui. Então, quando o cara vem aqui, ó, nessa hora aqui, que ele tá com as mestras e ele joga o reboco, antes de sarrafiar, então antes de fazer isso aqui, ele tem que esperar de meia a uma hora no caso do reboco. Então, para acontecer esse processo que no campo nós chamamos de puxar a massa, certo? E aí, depois disso, ele sarrafeia e realiza o acabamento com uma desempenadeira, com movimentos circulares, retirando o excesso que a régua de metal não conseguiu fazer. Então, lá no emboço, quando o cara vem e sarrafeia, vocês conseguem ver na imagem que fica ainda meio áspero? Então, no caso do emboço, é bom deixar esse áspero, como eu disse, porque ele tem que segurar o reboco depois. Mas no caso do reboco, que é o acabamento final, depois da gente fazer isso, a gente passa a desempenadeira, que é para fazer a parede ficar lisa. Então, com movimentos circulares, o cara vem e faz esse desempenho, né, que é para deixar a parede lisa. E aí eu coloquei um vídeo aqui para a gente ver. E aí nesse vídeo o cara já faz diretamente, porque aí eu quis mostrar isso, porque ele é um reboco mais, ele não é um reboco sem espessura. Então, ó,
como eu disse para vocês, em tudo na construção civil a gente tem que molhar antes de aplicar. Ó. Então, ele está molhando a parede. Aí ele tá, isso aqui é argamassa de reboco. Então, nesse caso, ele já está aplicando diretamente, porque tá vendo? Não tem espessura nesse reboco. Esse reboco dele é realmente só para dar o acabamento. Isso é coisa de projeto, mas isso aí que é fazer com a desempenadeira, de forma a deixar ela mais lisa. E aqui ele usa a espuma para dar um acabamento. Então, o reboco é bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida quanto a ele? Tranquilo. Então, é o mesmo processo do emboço, quando precisa ter espessuras, e no caso igual desse cara aqui, que não necessitava de uma espessura, apenas para dar o acabamento final, então ele passa o reboco, já não tem as mestras, né, ele já passa diretamente, e depois vem sarrafiando e alisando com a desempenadeira. Então, o cara vai passando essa desempenadeira até dar o acabamento, e ele deu uma dica aqui no final, que eu já, tem pessoas que fazem, tem pessoas que não fazem, mas utilizar a espuma para dar o acabamento no final também é uma boa, porque ela tira os resquícios de, tipo assim, de pedrinha que fica fora do lugar ali, a espuma ela tira muito bem. Então, é uma dica boa aí que vocês podem chegar a ver aí também. Beleza? Certo? Certo. Beleza. Então, acabamos os 3 tipos de argamassa, né? Chapisco, emboço e reboco. E o próximo revestimento argamassado aí que a gente tem é o revestimento cerâmico. Por quê? Eu coloquei essa foto para mostrar para vocês. Ó. A base, né, que é a alvenaria, chapisco, a camada de regularização, que é o emboço, e aqui, ao invés do reboco, a gente coloca a argamassa colante, que eu vou mostrar para vocês aqui como que ela é. Mas a argamassa colante, ela é como se fosse o reboco, só que do revestimento cerâmico. Revestimento cerâmico é azulejo na parede, igual a gente tem em algumas cozinhas, tem gente que tem, e mais né, no banheiro, né? Então é aquele azulejo de parede. Então, ele ainda é um revestimento argamassado, só que sem o reboco, porque em substituição ao reboco é argamassa colante. O reboco ele serve exclusivamente para realmente dar aquele acabamento perfeito para quando a gente pintar, a superfície estar inteiramente lisa, como a gente vê aí em casa. Então, qual que eu coloquei aqui? Propriedades do revestimento cerâmico. O que é bom no revestimento cerâmico? Durabilidade. Então, ele tem muita resistência para degradar as placas cerâmicas contra toda a ação de todos os agentes agressivos ambientais. Então, a cerâmica ela tem uma boa durabilidade, tanto que, por exemplo, o chão que a gente coloca nas áreas externas fica anos sem estragar, né? Então, coisa que, por exemplo, se às vezes fosse concreto, estragaria mais, ou aquelas pedras que tem gente que coloca em jardim, estragaria mais. Então, o revestimento cerâmico, até por isso que ele é o mais usado, é só ele que é praticamente usado em piso, né? Porque é uma coisa que tem alta durabilidade. Limpabilidade e facilidade de higienização. Então, para limpar uma cerâmica é muito fácil. Se a gente pensar em piso, que é o que a gente limpa mais, antigamente tinha aquele cimento vermelhão, né? Que é aquele vermelhão que a gente pisava e o pé ficava vermelho. Tem também, hoje em dia, tem o porcelanato aí, que é um tipo de revestimento cerâmico, só que ele é um pouco mais difícil, ele é bem mais difícil de limpar do que esse comum. Então, revestimento cerâmico, falando no comum, ele é muito de fácil higienização, por isso também é o que é mais usado aí nos pisos. Impermeabilidade, porque as placas cerâmicas não têm porosidade, né? A não porosidade das placas cerâmicas. Então, é uma coisa impermeável. Então, por isso que a gente usa muito revestimento cerâmico em áreas molhadas,
e inalterabilidade da aparência com o tempo. Então, tem azulejos aí que a gente vê, existe até cemitério de azulejo, que o azulejo dura tanto que as pessoas conseguem tirar, vender, e tem gente que vai lá e compra no cemitério do azulejo, porque ele não altera muito a aparência com o tempo. E quando chegar a alterar, que é o que o cemitério dos azulejos fazem, ele tem como limpar e reintegrar esse azulejo, tipo, a aparência original. Então, esse cemitério de azulejo compra, por exemplo, aqui em casa até tem, eu tô até pensando em ir no cemitério de azulejo, que eu tô pensando em trocar o revestimento cerâmico. Aí eu tô pensando em vender o que tem aqui e colocar um novo. Porque aí eles vêm aqui, tiram esse azulejo de uma forma que não quebre, né? Leva para lá e eles fazem tipo uma restauração dele para vender ele de novo. Então, é uma coisa que é bem durável aí, certo? Certo. E aí, falando aí que a gente viu aqui da argamassa, então o que cola é a argamassa colante. Então, primeiro eu vou falar da argamassa em si. Então, a argamassa colante, ela tem a função de colar a peça ao substrato. Então, por isso que ela chama colante, porque o reboco em si, ele não, depois que ele seca, ele só seca e a gente passa a tinta e a tinta seca no reboco. A argamassa colante não, ela tem que realmente colar a placa cerâmica à parede, então ela tem essa função colante. E uma outra forma de revestimento, por exemplo, não argamassado que existem alguns tipos de azulejo no mercado, só que eles são bem mais caros, em que não necessitam argamassa colante, eles estão desenvolvendo cola mesmo para você já passar a cola na cerâmica e colar ela na parede. Então, tipo assim, esse é um tipo de revestimento não argamassado que eu não vou citar muito, não vou entrar em detalhes, porque não é muito utilizado, mas também já existe, isso já está começando a existir isso aí. Mas a argamassa colante, que é o mais usado aí, ela é para colar a peça cerâmica ao substrato e absorver deformações naturais a que a. Escrevi errado, né? O sistema de revestimento. Absorver deformações naturais em que o sistema de revestimento cerâmico estiver sujeito. Então, o que acontece? Às vezes o emboço ali, como eu disse para vocês, ele não fica muito liso, então ele vai ter algumas deformações. Então, a argamassa colante, além da função de colar, ela também, assim como o reboco, ela dá esse acabamento final de forma que fique a parede o mais nivelada possível para receber a, a peça. Tanto que eu vou mostrar para vocês no processo na hora de construir, que primeiro nós colocamos essa argamassa e alisamos elas e depois a gente faz os sulcos, né? Que eu vou mostrar, vocês vão entender. E, a fim de conhecimento de vocês, existem 3 tipos de argamassa colante e elas são identificadas por esse código. Então, assim como eu mostrei para vocês lá no cimento, que existe o CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, que são os tipos de cimento, e cada um tem uma propriedade. Então, por exemplo, o CP5 é que ele cura muito rápido, então ele atinge uma resistência rapidamente. Na argamassa colante, nós temos esses códigos para definir tipos de argamassa para interior, que é o AC1, para exterior, que é o AC2, e uma argamassa de alta resistência, que é o AC3. Geralmente é utilizado para quando nós temos peças cerâmicas muito pesadas. Então, não sei quem já chegou a ver aí, hoje em dia existe placa cerâmica de 1 metro. 1 metro quadrado de placa, é umas placonas cerâmicas, e às vezes a pessoa quer pôr isso na parede. E aí, é porque é mais usada para o chão, mas tem pessoas que querem pôr isso na parede. Então, tem essa AC3, que é uma que tem alta resistência, que seria para coisas cerâmicas, né? Peças cerâmicas muito pesadas. E aí a 2 para o exterior, que aí com certeza ela deve ter alguma. Com certeza não, ela tem. Ela tem propriedades impermeabilizantes, então de forma que ela dure mais tempo. E a AC1, que é para interior, que é uma argamassa mais comum, porque ela fica no interior aí da edificação, certo?
Certo. Então, assim como o CP1, CP2, CP3, a C1, a C2 e a C3, tudo isso a gente encontra na hora de comprar, tem escrito na embalagem. Então, você solicita para o vendedor, vai vir lá a embalagem da argamassa com essa indicação. Então, quando você vê lá a C1, a C2, a C3, são essas aí as propriedades. As propriedades. E depois, além dessa argamassa colante, nós temos também a argamassa de rejuntamento, que é o que a gente chama de rejunte, né? Ela tem função de vedar as juntas, que é o rejunte da peça cerâmica. Eu não coloquei uma foto, todo mundo sabe que é o rejunte, né? Sim. Sim. Ela tem a função de vedar as juntas entre as placas cerâmicas, permitir a substituição das peças cerâmicas, porque quando a gente quer, igual o cemitério dos azulejos, antes de existir o piso sobre piso, porque hoje em dia as pessoas estão tudo fazendo piso sobre piso, porque o piso sobre piso você não precisa arrancar o piso, né? Você vem e assenta em cima do que já existe. Mas o rejunte, ele também permite a substituição das peças. Então, se você quiser, quando as pessoas não querem fazer piso sobre piso e ela quer tirar, ela tira, esse rejunte, ele sai facilmente. Então, ele não cola muito, sabe? Então, ele permite também essa retirada para a gente conseguir depois tirar, substituir essas peças. Absorver deformações e evitar tensões excessivas. Então, ela é tipo uma junta de dilatação. Ela serve, esse rejunte, ele tem um efeito elástico. Isso que a gente fala, efeito elástico, junta de dilatação, é coisa que a gente não vê a olho nu, mas acontece em todos os materiais. Por exemplo, uma placa cerâmica exposta ao sol, sem você ver, você não consegue ver isso, lógico, mas dentro dela, ela tende a expandir, e no frio ela tende a retrair. Então, quando ela dá essa expansão que não dá para ver, se ela não tivesse a junta de dilatação, que não tem no porcelanato, por exemplo, e é uma das grandes preocupações aí, ela expande tanto que ela começa a trincar a cerâmica. Então, são coisas, forças que a gente não vê, mas que sabemos que existem, e aí a argamassa de rejuntamento foi feito para fazer essa junta de dilatação. Então, se a cerâmica começar a ter essa propriedade de expandir ou de retrair, o rejuntamento ele tem essa elasticidade para permitir esse movimento de forma que não trinque, certo? Então, melhorar a aderência da camada, efeito cunha. Efeito cunha é o que a gente viu de encunhamento. Então, é o que? Fazer a amarração. Então, o rejunte vem fazendo a amarração, né, das placas cerâmicas, e função estética para compensar variações dimensionais da peça. Então, no rejunte também, a gente vem arrumando imperfeições e para dar o efeito estético depois de assentar. Certo? Deu para entender? Sim. Agora vamos falar do processo de execução, cuidados na execução. Então, primeira coisa, durante o processo de assentamento, deve-se manter a superfície das placas e juntas livres de argamassa. Então, o que acontece? Quando eu mostrar o processo ali, enquanto a gente vem assentando, pode vir a cair, por exemplo, a argamassa de assentamento na junta. Então, não pode acontecer isso. A gente tem que tirar, porque ele tem que ficar rejunte e não argamassa. E também essa argamassa, ela pode vir a jogar para vir sujar, né, a cerâmica. E aí é o que está escrito aqui embaixo, ó. Se a placa cerâmica sujar, limpar imediatamente, enquanto a argamassa ainda estiver fresca, de modo a evitar manchas. Então, além de sempre deixar as juntas livres para não secar a argamassa ali, porque ali tem que ser rejunte, também temos que limpar as placas cerâmicas, porque se ficar ali, depois ela não sai. Tipo, argamassa mancha cerâmica demais, certo? Não sei se vocês já viram, tipo, cerâmica suja de, tipo, cimento?
Sim. Tipo, na casa de vocês, que ficou resquício de uma construção, alguma coisa, fica manchado e você não consegue tirar. Você pode limpar ali o resto da vida que não consegue tirar. Então tem que ter todo esse processo. Assentou uma placa, limpa a junta, tira o excesso de argamassa e limpa se sujou na placa também. Outro cuidado, isso tudo é cuidados durante a execução e antes da execução também, né? Verificar os locais onde encontram-se as janelas, portas e interruptores, pois nesses pontos as placas receberão cortes. E complementar a isso, evitar cortes nas partes visíveis. Então, ó, alvenaria. Vou só colocar uma imagem aqui para eu mostrar para vocês. Gente, eu só quero um banheiro. Essa cerâmica tá muito bonita. Esse Google tá zoando. Eu queria um normal. Aqui. Então, por exemplo, ó, a placa cerâmica que a gente comprou aqui, ela vai ter aqui, chegou aqui no final, ela não coube, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que cortar essa peça. Aí, o corte da peça, ele é feito por uma maquita. Nossa, não é essa maquita não, gente. Aqui. Ó, então ele vem aqui cortando, né? Ela corta o piso e aí tem... Nossa, eu não pesquisei isso para mostrar para vocês. Peraí. É porque eu pensei no piso, que a aula que vem vai ser tinta e piso, me esqueci que no azulejo também precisa. Vou deixar isso para mostrar a aula que vem, que eu busco umas fotos legais para vocês. Mas, como eu mostrei lá naquela imagem, então tem alguns locais que tem que receber cortes. E tem alguns lugares que a gente já sabe que vai ter que colocar cortes. Então, por exemplo, em volta do vaso, em volta da pia. Então, antes de começar o assentamento, é interessante pensar de forma o quê? Que não fique visível esses cortes. Então, que não tenha retalhos, tá vendo? Aqui, por exemplo, foi cortado perfeitamente e aqui não ficou nenhum retalho. Consegue ver? Só onde, tipo, os cortes foram feitos exatamente, por exemplo, do jeito desse círculo, por exemplo, ou daqui dessa pia, e a gente não vê retalho, igual, com certeza todo mundo já ter visto retalhos mal feitos, tipo assim, partes de retalhos na cerâmica. E é interessante o quê? Você pensar nisso antes. Inclusive, me deu até toque isso aqui, ó, porque se fosse eu faria isso aqui embaixo, né? Ficou feio pra caramba. Mas tudo tem que ser pensado antes de assentar o piso. E aí, o que que geralmente a gente faz? A gente deixa os cortes no canto ou em cima, ou embaixo. Ou nos cantos aqui, tá vendo? Sempre nos cantos ou em cima, falei errado, ou lá em cima. Porque de forma que onde fica mais ou menos a linha de visão da pessoa, ele não fica visualmente feio, fique mais visível. Então, por exemplo, eu podia pegar essas placas aqui, encostar aqui, e essa parte cortada fazer bem aqui no meio do banheiro. Não, ninguém faz isso. Então, nós deixamos todos os cortes para os cantos das paredes, e no caso de altura, a gente deixa lá para cima. Certo? Então, por isso que verificar o local onde encontra a janela, porta, interruptores e tudo, para a gente já pré-pensar nisso, para tudo ficar bem bonito. Inclusive, eu vi um vídeo, eu não... Nossa, eu queria achar esse vídeo para mostrar para vocês, um chinês fazendo os cortes, tipo assim, de interruptor, tudo, ele faz certinho, ele
fez certinho, tipo, tinha muitos pontos na parede que ele vinha e fazia o recorte bonitinho, assim, ficou tudo bem organizado. Eu vou ver se eu acho esse vídeo para mostrar para vocês depois. Mas tem que ter essa preocupação de olhar e meio que calcular ali para ficar menos retalhos possível, e onde tiver que pôr algum retalho ou outro, isso ficar bem escondido. Então pode pensar até em móveis, tipo assim, ali nesse quarto aqui, com certeza a cama a galera vai pôr aqui, então vou colocar o retalho ali, porque quando a pessoa pôr a cama. Então são coisas aí de arquitetura, né, que a galera pensa muito, para ficar uma coisa mais bonita. Praticamente não ter retalhos visuais, certo? Certo? Certo. E aí, processo construtivo. Então, aplicar a argamassa com auxílio da parte lisa da desempenadeira. Então, a gente vem com a argamassa colante, a gente faz isso pouco a pouco, viu, gente? A gente, por exemplo, você passa ali a argamassa para fazer 2 placas só, põe e depois vem passando. Inclusive, tem pessoas que, ao invés de passar na parede, passa na própria placa. Não sei se vocês já viram. Na verdade, eu acho que a grande maioria dos pedreiros prefere passar na própria placa. Põe a argamassa na placa e faz esse processo. Mas aqui eu estou mostrando como se fosse na parede, para a gente ver. Que é o jeito normal, que inclusive é o que está na norma. Só que o fazer na placa também não tem problema. Então, essa desempenadeira dentada, deixa eu ver se eu acho uma foto real dela aqui. Aqui, ó. Ela tem uma parte, ela tem uma parte lisa e tem essa parte do dente. Então, na hora da gente aplicar na parede, a gente passa com essa parte lisa, porque aí o que? A gente vai passar a argamassa niveladinha ali, de um jeito bem bonitinho, né? Bem nivelado. E depois você vem e passa o dente para fazer esses sulcos. Então, ó, de preferência de baixo para cima, utilize a parte dentada da desempenadeira para a formação dos sulcos que darão a aderência à placa cerâmica. Então, a gente passa para fazer isso aqui, que aí esses sulcos dão a aderência à placa cerâmica. Não pode assentar sem fazer esses sulcos, certo? Tem que fazer os sulcos. Então não pode tentar assentar a cerâmica sem uma desempenadeira dentada, né? Tem gente, eu já vi gente tentando, tipo, em casa mesmo, vai fazer alguma coisa, dá ruim, vai causar o descolamento da placa, o que também é uma patologia aí dos revestimentos cerâmicos, né? O descolamento de placas. Então, é justamente por não fazer a argamassa colante dessa forma correta. Então, aí depois que coloca os dentes, a gente assenta de preferência de baixo para cima, de preferência todo mundo faz isso, viu, gente? Vem assentando de baixo para cima, justamente por causa disso que eu falei para vocês, de forma que os retalhos, se ficar algum retalho, ele fique na parte de cima, fora do campo de visão das pessoas. Que a arquitetura, ela preocupa muito com o conforto do usuário da edificação. Então, isso é um conforto visual que ele se preocupa. Então, pressionando com as mãos e depois batendo levemente com um martelo de borracha. Eu vou mostrar um vídeo, tá? Eu tô passando, mas vou mostrar um vídeo para vocês. E aí, então, a gente coloca essa placa lá na argamassa colante e pressiona com a mão primeiro e bate com o martelo de borracha. E aí eu coloquei aqui para vocês uma foto que mais ou menos mostra como que as pessoas pensam para alinhar tudo. Então, geralmente a gente põe uma régua, no vídeo vocês vão ver também, a pessoa... Régua não significa necessariamente uma régua, tá? Ela não é uma régua, igual aquele sarrafo, que é um pedaço, assim, de metal, né, comprido, eles pegam um pedaço de metal comprido, coloca na parede, no vídeo vocês vão ver, e faz as marcações dos rejuntes, certo? E aí assenta essa primeira fiada mestra que eles chamam. E aí depois vem aqui em cima e assenta o último aqui, o último azulejo, que aí ele vai ser um guia de prumo. Então, eles põem uma linha daqui para cá,
porque aí ela vai guiar o assentamento de todas as outras placas aqui. E outra coisa que a gente que vai fazendo conforme for assentando é a colocação dos espaçadores. Então, é o espaçador que dá esse rejunte perfeito, né, que a gente fala, rejunte. Por isso que fica exatamente todos do mesmo tamanho. É esse aqui de cruzeta, tem esses aqui também, que tem um pessoal usando, mas o mais comum é esse aqui. Então, tá vendo? Ele faz o X certinho, né, que é onde que é o encontro das juntas, e eles colocam aqui dessa forma para ir fazendo também durante o processo. Aí, uma cruzetinha, que dá exatamente o tamanho. Então, item imprescindível para o assentamento, para ficar tudo perfeito, né, simétrico, são os espaçadores. Certo? Então, faz aqui, põe a régua, faz a fiada mestra, depois que faz a fiada mestra, usa o prumo e faz a guia de prumo, então coloca esse aqui no prumo, e depois passa uma linha para vir assentando ele de forma correta. Então, vem de baixo para cima e vai assentando, certo? Certo. Certo. Com o auxílio sempre de espaçadores. E, após o assentamento, aguardar 3 dias para começar o rejuntamento. Utilizar rejuntes industrializados, porque isso aqui, muito pedreiro aí, fica tentando fazer rejunte na mão, sabe? Bate ali uma massinha de cimento, de algum traço que ele inventa na cabeça dele e quer usar como rejunte. Mas isso não é indicado, porque, como eu falei lá para vocês, nas propriedades, o rejunte ele tem todas essas funções que eu falei, junta de dilatação, elasticidade, e isso, para o cara conseguir construir, pode ser que sim, pode ser que ele consiga, só que ele tem que calcular um traço perfeito para ter todas as resistências que o rejunte tem que ter. Então, não é indicado, porque na obra a gente não faz isso, né? O cara não vai lá calcular perfeitamente um rejunte que ele vai bater. Então, recomenda-se que dê preferência a utilizar rejunte industrializado, que ele já vem com todas as propriedades necessárias do rejunte, principalmente a de impermeabilização. Se esse rejunte ficar poroso e passar água, vai causar também descolamento de placa. Então, descolamento de placa pode acontecer tanto pela argamassa colante não ficar bem feita, né, com os dentes ali e causar um bom assentamento, mas pode acontecer também de usar um rejunte ruim e esse rejunte ele permitir a passagem de água. E se ele permitir, vai causar o descolamento da placa. Então, utilizar rejuntes industrializados e aí a gente acaba com esse problema. E após o término do rejuntamento, então, igual vocês viram aqui, a gente vem passando dessa forma aqui e vai sujando as placas, né? Aqui também, ó, o cara passando, vai sujando as placas. Então, após o término do rejuntamento, esperar o momento, varia de acordo com o tempo, o tipo de rejunte, e isso vai estar escrito na embalagem do fabricante, com o tempo de espera, e aí limpa o excesso de rejunte da superfície das placas cerâmicas. Limpar primeiramente com uma esponja úmida para conseguir tirar, né? Porque ele dá uma secada ali nesse tempo de espera. Então, passa uma esponja úmida para umedecer e sair. E depois limpa com um pano seco. Também é importante deixar as placas limpas de rejunte, porque causam manchas. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho um só. Pode falar. Quando esses pisos queimados de casa mais antiga, a gente tem que desbastar o piso ou pode só colocar argamassa direto e assentar a cerâmica por cima? Tem argamassas, essas argamassas próprias de piso sobre piso, que permitem assentar no vermelhão também, no cimento queimado. Tá bom. Aí, quando você for comprar, você fala que quer uma argamassa de piso sobre piso, eu vou mostrar na aula que vem como que é. E aí, tem até indicado para cimento queimado, porque a galera não quer tirar cimento queimado, né? Hoje em dia, ninguém quer quebrar nada, quer sentar tudo em cima.
tem algumas que são realmente indicadas para o cimento queimado. Aí é só pesquisar, é só perguntar para o vendedor que ele consegue te indicar. Tá bom. Certo? Eu não fico mostrando muito aqui para vocês tipos, porque, como eu disse, existe 1 bilhão de tipos de argamassa e de rejunte, de tudo. Então, o essencial, eu estou mostrando para vocês as propriedades, que o essencial é você saber o que você precisa. Então, igual, a gente vai assentar, vamos supor, no caso de argamassa colante externa, então a gente vai comprar uma AC2, né? E aí chegar lá, você converse sempre com o vendedor. Ó, eu vou colocar numa área externa que vai ter alto contato com água, então eu preciso que seja uma argamassa mais forte, porque ela não só vai receber água da chuva, mas é um lugar que eu vou utilizar bastante água. Ou não, esse lugar ele tem bastante sol, ou eu vou utilizar ele para assentar, igual o Thales está falando aí, agora de uma argamassa colante, porque eu vou colocar num cimento queimado, embaixo é cimento queimado, não, embaixo é concreto, embaixo é piso. Aí, tudo que você falar para o vendedor, ele vai te indicar a argamassa correta, porque existem vários tipos, inclusive o fabricante mais... Ó, esse aqui tem rejunte também, mas argamassa. Ele tem argamassa de tudo, argamassa colante, de reboco, de tudo. Então, ó, para cozinhas e banheiros, aí tem aqui esse externo, aí tem outro aqui interno, aí depois você vê cimento cola flexível, que esse aqui é mais usado para a área da piscina, ó, para porcelanato interno. Então são infinitos tipos, aí depois tem uns com aditivo também, deixa eu escrever aqui, com aditivo. Aí, ó, aditivo para argamassa, aí aqui no caso é o aditivo, né? Eu queria mostrar argamassa com aditivo já. Enfim, por exemplo, nessa de cozinha e banheiro, ela geralmente vem com aditivo impermeabilizante, porque ela é para cozinha e banheiro. Então aqui, ó, essa aqui. Ela, por exemplo, a diferença dessa aqui para essa normal, que é a interna, é porque ela tem aditivo impermeabilizante. Então, como existem vários tipos, igual eu estou mostrando para vocês, o ideal é sempre que você explique para o vendedor tudo que você vai ter de situação ali. Mas aí, o que a gente está aprendendo é quais as propriedades que eu preciso para cada tipo. Então, por exemplo, para piso sobre piso, como eu acabei de falar, ela tem uma argamassa especial que ela tem mais aderência, porque o piso, o chapisco, ele serve para segurar, né, aquela aderência. O piso, quando você vai assentar um outro piso, ele não tem a aderência que o chapisco tem, por exemplo, em todo o processo do revestimento argamassado. Então, eu vou precisar de uma argamassa colante ali que tenha alta aderência. E aí, isso às vezes pode vir com uma argamassa que tenha um aditivo de alta aderência, igual tem. Então, por exemplo, é um interno, igual eu mostrei para vocês. Vai ser uma AC1 interno para interior, só que, como é piso sobre piso, ela vai ter um aditivo de aderência, certo? Aí vamos supor, não, eu vou fazer na parede, em cima de outro azulejo, só que eu vou colocar uma placa muito grande, então eu vou precisar de uma AC3, porque ela tem alta resistência, com um aditivo de alta aderência, por causa que é o que a gente usa no piso sobre piso. Então, tudo você tem que ir linkando conforme a necessidade do seu local, certo? Certo. Então, vou mostrar para vocês aqui primeiro um vídeo de assentamento, depois um de rejunte. Ó, esse cara aqui, ele tá fazendo na placa mesmo. Ó, aqui a régua, ó. Sai daí, cara. Tá vendo a régua que ele colocou? O que é isso, mulher? Pera aí que... Esses anúncios, só por Deus. Tá vendo Estão vendo a régua aqui, ó? Então, eles colocam... Essa régua tem pé, essa régua que é exclusiva para o assentamento, ela é uma régua que
ela fica em pé, né? A gente não cola ela na parede, que ela vai dar o alinhamento ali da guia mestra, né? Da primeira guia que a gente vai assentar. E aí ele vem, ó, passando no piso. Então, nesse caso, ele tá passando ali com uma colher de pedreiro, aí ele tá vindo com a desempenadeira dentada e fazendo os sulcos. Pode fazer assim também, viu, gente? Ou você vem aqui e faz já direto na parede. Então, você aplica com a colher de pedreiro, né? Passa a desempenadeira para nivelar com a parte lisa e depois vem com a dentada e faz os dentes e depois assenta. Mas o pessoal aí tem grande parte deles preferem já passar na placa. Bem mal passada, né? Faltou ali, né, cara? Aí ele vai colocar, aí ele dá um soquinho. Tá vendo que tá sujando? Se ele não tirar isso aqui na hora, ele não consegue tirar mais. Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação que eu falei para vocês de limpar. Ali ele tá conferindo se estão alinhadas. Então tem que ficar sempre preocupado também se elas estão alinhadas de nível, né? Se elas estão, se tá uma para cima da outra, a gente compara uma com a outra ali. E o cara nem usou o martelinho, mas tem que usar o martelinho também, viu, gente? Tem gente que é foda, viu? Olha lá. Nem espaçador. Ah, não, ele usou sim. Aqui. Ele colocando o espaçador aqui em cima. Deixa eu ver se esse aqui. Ah, enfim. Bem ruim esse vídeo. Vamos ver esse moço aqui. Aí, ó, esse aqui tá fazendo na parede, tá vendo? Então ele passou a massa na parede e ele tá vindo e assentando. Aí, ó, aí ele bateu com um martelinho. Esse martelinho é muito importante, porque quando você bate o martelo, é ele que vai aderir. O cara ia ali só no soquinho, ele viajou grandão. Então, esse aqui já tá fazendo aí com o martelinho e fazendo na parede, que é a outra forma de fazer. Letícia. Antigamente as pessoas molhavam a peça, né, para colocar na parede. Aí hoje em dia, principalmente quando ia fazer o piso com cimento, bem antigamente, no caso da minha mãe, por exemplo, quando a gente assentou cerâmica no chão, foi feita dessa forma, deixou de molho e tal, para depois assentar. E hoje em dia não usa por causa que a argamassa já tem todas as propriedades que precisa. Isso aí, porque antigamente não tinha, como eu em tudo que eu mostrei para vocês que a gente molha é justamente para causar aderência. A argamassa colante ela já vem com essa propriedade, então não tem necessidade mais de molhar. Então, antigamente, como não existia essa argamassa colante, eles faziam uma argamassa em campo mesmo, o que tinha para causar essa aderência era a utilização da água. Entendi. Entendeu? Só que aí hoje tem aí os aditivos de alta aderência aí, que ajudam nesse processo. E na argamassa colante é um lugar que tem. Beleza? E aqui tem um vídeo de rejunte. E aí, cara, beleza? Peraí que esses caras conversam muito. Aí, ó. Tá vendo o tanto que suja? Então, tipo,
Só que no caso do rejunte, então no caso da argamassa colante, como eu disse para vocês, você tem que tirar na hora, que senão mancha. No caso do rejunte, tem que esperar o tempo de secagem do rejunte para depois você vir limpar. Senão, se você tentar limpar aqui agora, por exemplo, você corre o risco de tirar rejunte. E não pode. Então, a gente espera o tempo de secagem do rejunte para depois limpar. E aí é bem tranquilo também, ele só vem passando e rejuntando. A gente tem, assim, pelo menos eu tinha muito isso na minha cabeça, de achar que construção é difícil, mas não é, cara. É tudo técnica. Inclusive, eu tenho a minha madrinha, ela faz tudo sozinha, cara. Na casa dela é impressionante. Tudo que precisa fazer de reforma, ou se ela quer pintar uma parede, ela quer trocar um azulejo, ela mesmo faz. É só porque a gente não pega para fazer mesmo, mas é bem tranquilo. De fazer igual o assentamento que eu mostrei agora e rejuntar a parede é bem tranquilo, a gente conseguiria fazer. É porque a gente não pega, não põe a mão na massa aí, né? Aí ali ele tá limpando. Certo? Então é isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre a cerâmica e argamassa colante, esse conteúdo aí? Para mim tá tranquilo. Só ficou faltando aí o processo de corte das peças, é porque eu associei a piso e esqueci que eu ia, viajei, né? Mas aí a aula que vem eu vou falar sobre piso, aí eu mostro para vocês quais os equipamentos e como que a galera faz esses recortes aí nas peças. Mas aí, continuando, aí revestimento não argamassado, como eu disse para vocês, os mais utilizados hoje na construção civil é o gesso e o piso sobre piso. Piso sobre piso eu vou falar aula que vem, porque a aula que vem eu vou falar sobre pisos. E também tem os revestimentos cerâmicos que estão sendo assentados aí com cola, né? Deixa eu só mostrar um vídeo para vocês. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque não é praticamente nem um pouco utilizado aqui no Brasil. Aí, essa é uma cola de assentamento. E aí, então não é muito utilizado, porque tá vendo, é bem devagar o processo, e essa cola é cara, né? Então, eu acho que seria mais para quem não sabe fazer, às vezes quer fazer sozinho e comprar cola. O que você tá mostrando aí, cara? Olha lá, ele vem e só cola aqui na base. Certo? Então, esse aí é um outro tipo, mas também não é muito usado. Então, vamos focar no piso sobre piso e no gesso. E aí, o gesso. Por que que o revestimento não argamassado não é muito utilizado, né? Hoje em dia, mais só o piso sobre piso mesmo. O gesso, ele vem aí, está sendo utilizado, só que ele tem desvantagens que ainda impactam na utilização do gesso. Então, primeiramente, só pode ser usado em áreas internas, porque gesso não pode molhar. Então, a gente coloca muito em teto, porque teto a gente não lava, né? A gente não dá manutenção de lavagem no teto. Então, é o que mais é usado no teto. Então, na parede, por exemplo, já é uma desvantagem bem grande, porque parede suja, né? E aí não tem como limpar o gesso, porque ele não pode ser molhado, e é por isso que ele só pode ser utilizado em áreas internas. Então, ele tem também baixo suporte para fixação de cargas suspensas. Então, o que que é isso? Um teto de gesso, se a gente colocar uma luminária muito pesada, às vezes não pode. Voltando aí para a parte da arquitetura, que utiliza aí coisas bem legais aí para decoração de casa, às vezes tem aquelas luminárias gigantescas, né, aquelas que põem no meio da sala de jantar, e em gesso a gente não pode colocar, porque ele não tem uma boa suportação.
Então, e durante a obra tem elevada geração de entulho, então o gesso faz uma sujeira danada enquanto está sendo assentado. Ele é mais frágil a choques, então não aguenta tanto choque igual uma parede normal aqui da nossa casa, né? Se a sua casa for de tijolos aí, mas ele não tem resistência com uma parede, então ele é mais frágil, qualquer coisa ele pode chegar a quebrar o gesso. E também o gesso ele é favorável à proliferação de micro-organismos, então de mofar, de dar algumas patologias aí biológicas, né, em questões de micro-organismos. Por isso não é muito utilizado, então a gente não vê aí parede de gesso muito, né? A gente vê o drywall, que eu mostrei para vocês, mas a gente não vê muito gesso justamente por isso aí. E olha que a gente ainda chega a ver, mas assim, eu não sei porque quem tem gente que é doido e vai e usa. Mas eu acho que é pelo custo, que o custo dele é bem baixo em relação ao restante, porque fazer uma parede de gesso é muito mais barato, só que tem todas essas premissas aí. Então, uma pessoa às vezes usa num escritório, que é um lugar, sabe, que tipo de médico, eles usam muito tal, que faz aquelas divisões internas, justamente tipo igual o drywall, que é uma coisa que é fácil de remover, não é pesado, né? Você quebra ali com facilidade. Então, tem aí as pessoas que querem usar de acordo com algumas coisas desse tipo. Mas é usado, e é usado muito aí para teto, né? A gente vê muito no teto o gesso. Mas aí, o gesso é por isso que eu estou falando, porque no gesso a gente não lava, a gente, em casas assim, que não são de pessoas luxuosas, né? A gente não coloca as coisas que precisam de carga, e fica muito bonito essa decoração do gesso de LED que eu falei para vocês. Então, a gente vê o gesso aí, mas é no teto mesmo, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho do gesso. Ó. Eu coloquei esse aqui primeiro, esse vídeo aqui também, porque para assentar o gesso, a gente faz as mestras também. E esse cara aqui estava fazendo. Aí, por isso que eu coloquei esse vídeo aqui. Então, ele vem com... Olha lá, ó, ele vem com um pouquinho de gesso e faz as mestras, igual o assentamento do reboco, para a gente conseguir ter a espessura do gesso também. Então, também faz esse guia de mestras. Nesse caso, ele está utilizando aqui um pedaço grande de aço, né? E aí ele está assentando ali com um pouquinho de gesso para ele ficar firme ali. Nossa, esse cara filmou igual. Olha lá, as mestras ali. Aí elas estão fixadas aqui. E aí ele vai vir assentando depois e usa a mestra para fazer o guia da espessura aí do gesso. E aí, o vídeo aqui, tipo, esse cara aqui assentando, esse aqui tá, tipo, foda-se as mestras, vamos na mão, né? Mas só para mostrar para vocês aí que eles passam igual a gente faz um reboco. Então, ele vem, no caso de paredes, né, gente? Ele vem passando ali e depois, com essa desempenadeira, ele também alisa no final. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí ele vem alisando para deixar a parede firme, certo? Então, diretamente aí no tijolo, não utiliza argamassa, então é um revestimento, não argamassa. Letícia, Oi. massa corrida também entra nessa lista aí de não argamassado? A massa corrida a gente usa mais para fazer a parede depois do reboco. Tem gente que passa a massa corrida antes de pintar, né? Tem pessoas, viu? Não é uma regra. E também ela é para a gente corrigir imperfeições que possam vir a surgir. Então, por exemplo, eu furei a parede, fiz um quadro, né?
coloquei um quadro na parede e furei a parede. Então, a gente pega a massa corrida e bate, e ela vem para a gente arrumar aquela imperfeição. Então, o maior uso da massa corrida aí, ele é para arrumar problemas, né? Então, colocando aqui. Mas quando a pessoa, é só para corrigir problema, então, mesmo se a pessoa emassa a casa inteira? Não, é isso que eu tô falando, ó. Tem gente que, ó, a parede tá rebocada, né? Uhum. Tem gente que pinta de... É porque eu vou falar de tinta na próxima aula, aí eu ia falar sobre isso. Tem gente que já pinta em cima do reboco e tem pessoas que passam a massa corrida. O que é o mais indicado, passar a massa corrida, né? Que é assim que pinta, mas tem gente que já pinta no reboco, depende como a pessoa quer. Mas a massa corrida, ela faz a parede ficar lisíssima, né? A parede fica muito lisa, por isso que as nossas paredes, assim, no geral, é muito lisa. Só que ela também é usada, como você perguntou dela, além do que eu vou mostrar a aula que vem, que é isso, para a gente pintar a parede, ela também é usada quando a gente quer fazer alguma correção. Então, por exemplo, como ela é uma massa aí bem fluida e é uma massa que endurece e fica legal, às vezes você vem e furou a parede com parafuso, você tinha ali um rack que você furou. Aí você decidiu tirar o rack, você tira, vai ficar ali 10 furos na parede. Você vem com um pouquinho de massa corrida, tampa os furos, né? Aí você passa a desempenadeira assim para ela ficar lisinha e pinta novamente a parede naquele lugar. Então ela serve também para essa correção aí de qualquer coisa que você tenha feito na parede. Uhum. Certo? Certo. E é ela que a gente passa na casa inteira para pintar. E aí por isso que eu tô falando, depende do que você quer, porque tem pessoas que querem deixar só no reboco, não quer gastar com massa corrida. Fica uma pintura legal também, não fica com nenhum problema. A única diferença é que não fica tão liso quando você passa a massa corrida, igual esse cara tá fazendo aí. Essa massa corrida deixa a parede, né, lisíssima. Aqui em casa é embaçado, mas teve uma vez que choveu, aí o telhado quebrou. Misericórdia, para arrancar esse trem da parede depois é difícil demais. Tirar a massa corrida? É, porque tem que quebrar para alisar de novo, passar mais massa. Nossa, é um sacrifício. Sim. Mas assim, se você pintar a parede sem massa corrida, ela não vai ficar igual com a massa corrida. É. Com a massa corrida fica muito mais perfeito de liso, entendeu? Fica bem mais liso. É. Então tá, obrigada. E aproveitando que a gente está falando aí, esse uso da desempenadeira no revestimento, vocês viram que é muito utilizada a desempenadeira, né? Inclusive aí na massa corrida também. Então, esse aí é um material básico para pintores, certo? Então, comprar aí a desempenadeira, ela é bem utilizada aí na construção, e é legal da gente ter em casa justamente porque dá para fazer isso tudo. Então, qualquer reforminha na sua casa, por exemplo, agora depois dessas aulas, você consegue fazer aí um assentamento cerâmico. Se você quiser colocar uma parede cerâmica, por exemplo, na sua cozinha, inclusive, aconselho vocês a fazer isso. Comecem o que vocês forem vendo no curso, apesar de às vezes não trabalhar na área, pega uma parede da sua casa, a parede do seu quarto e tenta fazer alguma coisa dessa. Quanto mais você faz, mais você aprende também. Você começa a ver, porque eu acho que vocês perceberam aqui por tudo que eu falo, que tudo na construção depende, né? Tudo depende muito. Então, eu passo aqui na aula para vocês coisas de norma e passo para vocês coisas que eu já vi e coisas que estão nos livros que a gente tem aí didático, tanto da Meta quanto livros que eu já li. Só que tudo na engenharia depende, na obra acontece coisas que a gente não prevê ou não vê. Então, tudo que vocês puderem fazer, que você põe a mão na massa mesmo, faz uma parede no seu quarto decorativa, alguma coisa, agora que você já aprendeu, para você ver como que é esse processo mesmo, e aí vocês começarem a perceber as coisas e ver as coisas aplicavelmente, porque a gente vendo assim, é muito mais difícil, às vezes, de entender do que você pegar para fazer. Então, como eu já te expliquei, por exemplo, assentar cerâmica aqui, básico,
Se você pegar para fazer a parede do seu quarto, você vai ver tudo que eu estou falando aplicavelmente, o porquê que ajuda. Então, igual, a Letícia falou lá de colocar régua para aplicar a primeira fiada ali de azulejo. Não vou usar a régua, não, vou na mão. Aí, às vezes, quando você faz, aí dá algum problema que você vai perceber a importância da régua. Então, tipo assim, usando a régua também, você vê que no final tudo vai sair perfeito. Então, tentem fazer as coisas também em casa ou na casa de parente de vocês, se tiver oportunidade. Às vezes até de ganhar um dinheiro com isso. Então, tipo, a sua tia fala assim, preciso assentar a parede aqui da minha cozinha, uma parede de azulejo. Aí você quer, tipo, cobra baratinho dela, vai lá e faz para vocês já começarem a ficar cientes aí de como são os processos, principalmente para quem quer trabalhar em obra. Então, quando você chegar e entrar numa obra, se você já tiver feito isso em casa ou feito algumas aplicações, fica mais fácil de você pegar mais rápido quando você entrar numa obra, certo? Porque, não se esqueçam, na engenharia tudo depende. Tem muita norma aí, mas a gente vê coisas em campo, igual o cara com a vassoura que eu mostrei, fazendo chapisco na vassoura. Às vezes você está estudando aqui, você vê isso em campo, você fica doido, né? Você fala, você não pode fazer isso com a vassoura e tal, mas é uma coisa que dá certo. Então, é isso aí, galera. A aula de hoje é isso aí. E aí, na próxima aula, eu vou falar para vocês de piso e vou mostrar para vocês de tintas também, da pintura, para a gente finalizar aí essa parte de revestimentos, certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quanto à aula? Por mim, tá tranquilo. Por mim também, tá tranquilo. Então, beleza, então, galera. É isso aí. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau.